Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é João Batista. Meu nome é João Batista e vamos falar sobre escatologia bíblica, né? O que é escatologia bíblica? É o estudo dos eventos que estão para acontecer segundo a Bíblia Sagrada. É chamada de escatologia porque, como vem do grego, né? Escatos, das últimas, né? Então é doutrina das últimas coisas, né? Aquilo que vem por derradeiro. O termo escatológico derivou do grego, escatos, que significa último, e logia, que significa tratado de um conjunto de ideias. Em resumo, escatologia é o tratado das últimas coisas, né? Como eu já falei, estudo das últimas coisas, né? Então, são eventos que estão narrados na Bíblia para o futuro e que nós gostaríamos de tratar de algum desses eventos, né? E o evento que eu gostaria de falar hoje será sobre o anticristo. Quem é essa pessoa que a Bíblia tanto fala, né? Que é o anticristo. O anticristo, alguns imaginam, é uma pessoa, é uma religião, né? Não faz muito tempo que a gente ouviu falar que o Papa era o anticristo. Para outros, o próprio Edir Macedo é o anticristo, e dentro do templo lá no Brás existe a figura já do falso profeta, mas a gente sabe que tudo isso é cogitações, suposições das pessoas, mas a gente estará analisando na base do texto bíblico o que de fato é o anticristo e o que a Bíblia diz sobre ele. O escritor Donald Grey Barnhauser, se não me engano, ele falou uma frase muito interessante. Ele disse: quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele ofereceu a Jesus todos os reinos deste mundo, se o Senhor se prostrasse e o adorasse. Logicamente, Jesus recusou sua oferta, mas no futuro virá um homem que aceitará a oferta de Satanás e em quem Satanás habitará, dando seu poder, seu trono e toda a sua autoridade nas mãos desse homem. Então, a princípio, a gente não está tratando simplesmente de uma religião, nem de uma coisa, de um animal, né? A gente está tratando de uma pessoa que nos últimos dias ele dará vazão a Satanás para que Satanás possa usá-lo, né? Para que Satanás possa agir nele, né? Em Romanos 13, e vamos ler o que diz Romanos 13. (13, 11 e 12) diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então Paulo, ele diz que a gente não pode estar alheio aos acontecimentos, mas a gente deve estar a par de todos os acontecimentos, quanto ao futuro, quanto ao presente, para que o nome de Deus seja glorificado através de nossas vidas. Meus amigos, está chegando o ponto em que todas as pessoas perceberão que o fim está próximo, né? A mídia já está propagando isso nos termos dela, esconde umas coisas, mas apresentam outras, e a gente está atenado, sabendo que o fim não custa muito, o fim está próximo, né? Basta para isso a gente ver a evolução do Mercosul, a evolução da União Europeia, né? Em que no começo deste ano o presidente Jair Bolsonaro ele assinou com a União Europeia um tratado de livre comércio com o Mercosul, né? Então isso aí já é uma deixa para que no futuro o comércio, o exército, tudo esteja reunidos em prol de um só propósito, né? E no final, a gente sabe que esse filho da perdição, o homem vil, estará no controle dessas nações por um pouco espaço de tempo. Mas, no entanto, isso já é o princípio, isso já é o começo das últimas coisas. É interessante nós dizermos também que
A gente já tem uma bandeira do Mercosul, a gente já tem uma bandeira da União Europeia, a gente já tem leis, né, desses dois blocos. Estou falando dois blocos como exemplo, mas existe um bloco da China, existe um bloco comandado pela Rússia, existe um bloco dos países islâmicos, existe um bloco dos países da América do Norte, existe um bloco dos países do Caribe. Então, no final, é que todos se unirão para formar um só governo. E esse governo será a pessoa do anticristo, né? E não poucas pessoas já passaram, e algumas pessoas apontaram essas pessoas como o anticristo, né? E é esse erro que a gente não quer cometer. Quais as pessoas que já passaram como anticristo, né? Hoje, como eu já falei, o Edir Macedo, alguns dizem que ele é a pessoa do anticristo, né? E outros dizem que é o Papa Francisco, outros dizem que é o Bento XVI, que o Papa Francisco e o Bento XVI estão juntos lá no Vaticano. Então, a coisa não é bem por aí, mas a gente vai recapitular algumas pessoas que já foram tidas como o anticristo, né? Foi o imperador Frederico II, da Prússia. Alguns chegaram a dizer que ele era o anticristo. Também o Papa Inocêncio IV, Maomé, Napoleão, Hitler, Mussolini, Stalin, né? Essas pessoas já foram tidas como o anticristo. Lutero chegou a dizer que estava com a sua mente satisfeita agora, ele estava mais aliviado, com a sua mente aliviada, porque agora sabia que o Papa era de fato o anticristo, né? John Kennedy, ele foi tido nos Estados Unidos também como anticristo. Por quê? Porque ele era o único católico, o presidente católico que os Estados Unidos tinham tido. E quando ele atiraram na cabeça dele, algumas pessoas, alguma teoria da conspiração levou logo para o 13 de Apocalipse, que diz que ele seria ferido de morte, né? E depois ressuscitaria, o falso profeta o levaria de volta à vida. Então foi quando muitas pessoas esperavam a ressurreição de John Kennedy, algo que comprovadamente não aconteceu. Outros diziam que era Mikhail Gorbachev. Por quê? Porque o Gorbachev, ele tinha na testa dele, na cabeça dele, ele tinha uma cicatriz, né? Um negócio lá desenhado, como se fosse um mapa mundi. Então a turma dizia que aquele era o anticristo porque ele tinha na testa dele o sinal do anticristo, né? Outros diziam que era o John Kennedy. Por que o John Kennedy? Porque o John Kennedy também foi ferido a bala e juntaram o nome Ronald Wilson Reagan. Falei Reagan. Desculpa, eu estou falando do Ronald Reagan. Ronald Reagan mesmo. Então, Ronald Wilson Reagan, se você pegar todo o nome dele, daria 666. Então a teoria da conspiração dizia que por isso ele seria o anticristo, Ronald Reagan. E como de fato também não foi, né? Depois veio o Bill Clinton, diziam que Bill Clinton era o anticristo e a Hillary seria o falso profeta, coisa também comprovadamente não foi. E por último disseram que era o Obama, né? O presidente Barack Obama, porque Barack em hebraico significa raio, e Obama, eles levaram lá para aramaico, é certo que deu que significou altura, né? Obama, altura. Então eles levaram isso para 14:14 de Isaías, né? E diziam que ele era comprovadamente o anticristo. Juntavam isso com o que Lucas fala em 10:18, né? Quando Jesus disse que viu o Satanás descer do céu como um raio de luz, né? Para os discípulos dele não ficarem alegres, mas ficar alegre dele, porque terem o nome deles no livro da vida. Também a data do nascimento do Barack Obama contribuía muito, porque ele nasceu em 4 de agosto, então era o 216º dia, que era 216, né? Que multiplicado 6 vezes 6 vezes 6 é 216, que é 666. O local de nascimento dele também, né, foi na longitude 21,6, que é 6 vezes 6, 6. O nome dele também tem 18 letras, que é 6 mais 6 mais 6. E quando ele ganhou, né, no estado dele, em que ele ganhou, em Chicago, a loteria sorteou o número 666.
E o outro ganhador depois dele foi o 777. Isso tudo ajudou para que a teoria fortalecesse que ele seria o anticristo, né? Coisa que também foi comprovadamente não é. Mas para não ficar só, antes de dar início, também a gente queria falar um pouco sobre as outras religiões e seus anticristos, porque as outras religiões também têm os seus anticristos. O Islã, por exemplo, ela tem o seu anticristo, e no Alcorão chama ele de Al-Dahal, ou o enganador. Seu título é Al-Masih, ou o Messias. Al-Dahal, que significa o mentiroso, o enganador em árabe. E as características do Dahal é muito peculiar, né? Por exemplo, ele será um homem jovem, né? E aparecerá durante uma época de grande tribulação. Ele será cego de um olho. Há fontes conflitantes sobre qual dos dois olhos, o direito ou o esquerdo, né? E esse olho será coberto por uma película grossa, enquanto que o outro olho será protuberantemente como uma uva flutuante. Então, diz tudo isso sobre ele, né? Ele terá cabelos grossos, ele terá a palavra infiel ou kafir, em árabe, escrita entre os seus olhos, ou possivelmente em sua testa, né? Mas apenas os verdadeiros muçulmanos perceberão seu significado. É interessante também dizer que o Dahal possuirá poderes sobrenaturais oriundos do diabo para enganar os muçulmanos. Ele será a encarnação do mal. Também afirmará que é Deus. Ele afirmará que é Deus. Será um judeu que reunirá 70 mil judeus como seus seguidores, juntamente com hipócritas e incrédulos. Ele seguirá como um redemoinho, e de destruição. Estabelecerá a si mesmo como o governador em Jerusalém. Ele finalmente será morto por Jesus no portão da Lídia, quando ele voltar do céu. Quando Jesus voltar do céu, então o anticristo será morto. Desculpa, não é o anticristo, é o Dahal em árabe. O surgimento de Dahal no cenário mundial é um dos 10 sinais chave do fim dos tempos para o islamismo, né? O judaísmo também tem o seu anticristo. O nome dele, que o judaísmo ensina, é que ele é um governante romano, e o nome dele será Armílios. Será morto pelo Messias ben David, ou seja, o Messias, o filho de Davi, o verdadeiro Messias. No cristianismo será o anticristo, a besta, o homem do pecado, e tem também outros nomes que nós depois falaremos, né? Os acontecimentos de nosso mundo atualmente estão estabelecendo o pau para o estabelecimento do anticristo. Então, as coisas que estão se formando nos nossos palcos, as uniões das nações, a abertura de fronteiras, moeda única, um idioma único sendo ensinado mundo afora, né? Então tudo isso está preparando o caminho para o anticristo. Ou você acha que não, é normal você ter uma bandeira única, você não ter mais nacionalidade, você com uma só moeda você viaja para qualquer país e compra o que você quer lá com aquela moeda, e sem falar que hoje as viagens são muito mais rápidas, né? E a abertura de fronteiras, você não precisa de passaporte, você com a identidade aqui no Mercosul, se você tiver uma identidade que tenha menos de 10 anos, você pode viajar Paraguai, Argentina, Uruguai, sem precisar de passaporte. Por quê? Porque a sua identidade funciona como passaporte. No sul da África também, naqueles países da Suazilândia, Moçambique, Angola, África do Sul, eles também não tiram passaporte, né? As fronteiras são abertas, tem uma livre circulação de fronteiras, livre abertura de fronteiras entre eles, que você pode simplesmente, se você estiver no país, você pode passar para o outro sem ter essa burocracia toda que tinha antes, né? Por quê? Porque através dos contatos eles fazem com que as convenções fazem com que as fronteiras sejam abertas e diminua os encargos e também as dificuldades que tinha antes, né? Então,
O que você acha disso? Quem é o super-homem de Satanás? De onde ele virá? Como ele será e o que fará? Será que surgirá durante nosso tempo? Será que o anticristo vai surgir durante nosso tempo? Onde a Bíblia fala do anticristo? Aí a gente vai ver Daniel 7:8, 8:23 ao 25, 9:26 ao 27, 11:36 ao 38. Também Jesus falou sobre o anticristo. Aonde? Em Mateus 24, 23 e 24. 2 Tessalonicenses 2:3 ao 8. 1 João 2, 18, 22 e 4, 1 ao 3. E 2 João 7. Apocalipse 13, do 1 ao 10 é o clássico. E 17, de 9 ao 17, fala sobre a pessoa do anticristo. Não vou ler porque a gente vai tratar desses versículos também em outro vídeo. Então a gente dá só aqui uma palhinha para os irmãos ficarem vendo que não é uma coisa solta. A gente não está falando uma coisa que a Bíblia não está falando. Está falando uma coisa que é real, que está escrito na Bíblia e que acontecerá. É interessante também dizer que, com base nesses textos, daremos início a uma série de conversas, de análise sobre esse texto, sobre não só sobre o anticristo, mas sobre outros assuntos, né? Também concernente à escatologia bíblica. Que Deus abençoe a todos, que cada um possa pegar na sua Bíblia e possa lê-la, né? Interpretá-la, porque bem-aventurado é aquele que lê e que entende as profecias desse livro. Só para terminar, para concluir, quero ler em Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, ele fala assim: e vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. Então, meus amigos, isso é tudo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.